Olá, meus amigos. O tema de hoje no canal Palavra do Cristão será: o que a Bíblia diz sobre os governantes? O livro de Provérbios, em seu capítulo 8, versículos 15 a 16, nos ensina o seguinte: Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Embora tudo se submeta à vontade de Deus, nos é dito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 2, que devemos orar pelos nossos governantes, para que vivamos em tranquilidade e hombridade. Ou seja, devemos também fazer a nossa parte como cristão. Ali está escrito: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Em continuidade, o livro de Tito, em seu capítulo 3, versículos 1 a 2, também relata a importância da obediência e da disposição para o exercício do bem e da prática da mansidão, como vemos a seguir. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Ademais, não devemos, ainda que discordemos ou não tenhamos dado voto de confiança, desejar o mal para o governante, ou que o mesmo faça um mau governo, tendo em vista que isso significa a derrocada da própria nação. Assim sendo, o livro de Êxodo, em seu capítulo 22, versículo 28, nos alerta: Não blasfemem contra Deus nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Como já salientado, toda autoridade é concedida por Deus a partir, claramente, do destino escolhido pelo povo, seja pelo voto, seja pela eleição direta. De fato, o poder emana do povo, que o exerce por intermédio da cidadania, com a procuração outorgada a seus representantes. Nesse sentido, o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17, nos instrui da seguinte maneira: Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Em complemento ao texto, em Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 2, é dito o seguinte: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. De tal modo, devemos respeitar a decisão do povo e seus anseios, em razão de vivermos em uma democracia, no qual a vontade da maioria prevalece. Mas também devemos entender que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. À população é dada o direito de escolha, mas essa escolha a torna escrava das consequências dela provenientes, conforme nos ensina o livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, da seguinte maneira: Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Ainda no mesmo capítulo, em seu versículo 4, é relatado o seguinte: Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. A alternância de poder é algo necessário em nossos dias. Contudo, nem sempre ela vem acompanhada da ordem ou da justiça. Em verdade, o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 2, nos alerta: Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Como lemos em Salmos 33, versículo 12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Assim, uma nação só será próspera e fará a vontade de nosso Senhor quando submetida à sua vontade e autoridade, que, como dito antes, é outorgada aos representantes eleitos pelo povo. Mas essas mesmas autoridades devem não apenas reconhecer a autoridade soberana de Deus, mas se subordinar a ela. De tal sorte, o livro de Provérbios,
capítulo 16, versículo 10, nos instrui da seguinte forma: Os lábios do rei falam com grande autoridade, sua boca não deve trair a justiça. Em conclusão, como dito, ao povo é dado o poder de decidir sobre seu próprio futuro, mas deve-se salientar que é obrigação deste mesmo povo a busca constante da verdade através da informação, do conhecimento, do estudo e do trabalho. Um povo apático acaba sendo oprimido, porquanto o livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13, nos faz um alerta. Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. A quem mais é dado, mais será cobrado. E no fim, quem estiver em posição de autoridade prestará contas a Deus. De maneira alguma será feita acepção de pessoas. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.